Fala galera, tá começando mais um episódio de Pironicast. O seu podcast acadêmico da área de saúde. Eu sou a Amanda Cravo. Eu sou o Pedro Rocha. Olha. E hoje a gente vai falar sobre o que, Amanda? Rapaz, o tema desse episódio, ele é meio sombrio, vamos assim dizer. A gente colocou medicina diagnóstica no título. Aí, os nossos ouvintes que estão entrando no curso agora e tal, que é a grande maioria dos nossos ouvintes, vão pensar que a gente vai dar uma beabá como acertar todos os diagnósticos, como ser futuramente o Dr. Felipe Jatobá da vida, enfim, Que a gente é tem isso? várias inspirações, como acertar todos os diagnósticos e não é bem assim, né, Pedrinho? Então, na verdade, a gente vai falar sobre medicina baseada em evidências, a famosa MBE, que é usar ciência, usar coisas reais, coisas fatos factíveis, né, para fechar um diagnóstico. Perfeito. E é um tema importante? Importantíssimo. Então a gente tá aqui com quem, Amanda? A gente tá aqui com nada mais, nada menos do que uma entidade acadêmica que é a nossa... Praticamente uma assombração. Mas é do bem, prof, é uma assombração do bem. Que é isso? É isso? A gente escuta, nossa, porque quando você conhecer ela, a sua vida vai mudar. E realmente a minha vida mudou. Toda quarta-feira eu quero fazer clínica médica. Sabe? Emocionante. Toda quarta-feira. Bonito. E a gente tá aqui, nada mais, nada menos, com a professora Eduarda Vasco, graduada em medicina pelo FAO, residência médica em clínica médica pela Santa Casa de São Paulo e residência de endócrino pela USP, preceptora da residência de endócrino na USP, doutorado também no programa de endócrino pela USP, e ela é simplesmente uma das melhores professoras que a gente já teve a oportunidade de lidar aqui no curso de medicina do Centro Universitário com a matéria de interpretação clínica, que não poderia ser com pessoa diferente. E também com quem que a gente está aqui hoje. Então aqui também com um cara que já é conhecido, né? O famoso Felipe Jatobá, nosso interno, nosso diretor científico. E é isso. É isso. Antes Eduarda, se apresente também. É verdade. Oi, agradeço. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o convite. Agradeço o convite, é um desafio falar disso, né? Eu sei que eu tento puxar um pouquinho na disciplina, mas tem as suas limitações, tanto de vocês quanto minha também, né? Mas é um tema que ele é importante e que é pouco debatido. E eu acho muito bacana vocês trazerem um pouquinho isso pra cá. Perfeito. Beleza. A Então, medicina, tipo, o MBE, para introduzir um pouquinho falando sobre o MBE, talvez você não perceba a importância agora e realmente você precisa estudar mais para entender. E a gente teve um conhecimento com o MBE muito tardio, vamos assim dizer. Mas medicina baseada em evidências é o nosso dia a dia. A medicina está constantemente mudando. O exame que era padrão ouro ontem, talvez não seja o exame que vai ser padrão ouro amanhã. E a interpretação desse exame também pode mudar. Outros fatores podem estar acontecendo. E para você ser um médico que faz diagnósticos, é um médico que faz ciência. inclusive, o Felipe entrou no podcast querendo fazer esse episódio. Foi. Era um episódio Era o do episódio MBE dele. com a Eduarda. Eu entro, mas só se eu gravar esse episódio. E aí a gente gravou o episódio de lúpus com o Dr. Roberto. E quando a gente tava subindo a escada, a gente ia subir pro terceiro andar para estudar. Revisar um pouco antes do episódio. E aí, eu ia pelo elevador e o Felipe, não, vamos pela escada. Tem um estudo que comprova que a pessoa que sobe de escada, pelo menos 3 vezes ao dia, tem um risco cardiovascular diminuído. Aí eu pensei... E ele abriu o estudo. Não, e eu pensei, tá bom, eu acredito no Felipe, né? O Felipe é meu monitor e tal, é interno, tá bom. Quando chegou lá em cima, ele fez, mandei aí pra você. Eu fiz, o quê? O estudo, pô, dá uma olhadinha aí. Aí eu, tá bom. Tá bom. Não poderia ser uma pessoa melhor. É literalmente o cara que apresentou o MBE Isso. nos princípios e na origem pra gente, lá nos primórdios, lá no quarto Ele período. vive a medicina baseada em evidências, E né? era assim, era pra dar o medicamento, o mecanismo de ação do medicamento. Ele não, porque os estudos mostram, Felipe, eu não quero saber dos estudos, foque no... Mas é porque os estudos mostram. Então, bora lá. O Felipe hoje ele vai conduzir, ele vai trazer alguns casos clínicos pra gente e ele vai explicar o que é a medicina baseada em evidências. A gente vai tentar explicar um pouquinho pra vocês, né? Mas, prof, assim, de primeiro, pra gente já começar, que nem a gente faz nas aulas, conceituando, dando nome aos bois. O que é a medicina baseada em evidências? Medicina baseada em evidências, nada mais é assim. Eu sei que vocês entram na área da medicina achando que vocês se livraram da matemática. Não, vocês não se livraram da matemática. Foram enganados. Vocês foram enganados. Na verdade, a medicina ela é uma ciência de probabilidades. Você está o tempo todo frente, ou se você está interpretando um exame, você quer saber se o paciente
tem ou não aquele diagnóstico, e isso é uma probabilidade, você vai lidar o tempo todo com a probabilidade maior ou menor daquele diagnóstico ser correto ou você descartar aquele diagnóstico, e você vai tratar de uma outra probabilidade que é a da medicação. Quando você institui um tratamento, você também tem a probabilidade do paciente responder ao remédio, não responder ao remédio, e às vezes o remédio, na verdade, não está fazendo nada, ele melhorar ou deixar de melhorar ao acaso, aquele remédio ser inócuo. Se a gente não tem isso na cabeça, a gente acaba cometendo erros, tanto erros de diagnóstico quanto erros de tratamento. Então, às vezes a gente não vai mexer o número em si, mas a gente tem que ter sempre isso na cabeça, é probabilidade. Se você não faz isso, você faz uma medicina de antigamente e a gente vê algumas atrocidades como a gente viu nos últimos anos aí da pandemia. Exato. Perfeito. Tá no dia a dia, né? Solicitação de exame, interpretar o exame, começar um tratamento, deixar de começar a mudar o diagnóstico. E algumas coisas que a gente faz, às vezes, no automático, como, por exemplo, critério diagnóstico. Tem uma medicina baseada em evidência por trás, mas a gente não sabe, a gente não usa, a gente não estuda isso. E assim, Pedro, é muito óbvio quando é aquele caso que tá na cara, quando é aquele paciente que tá na UPA com dor torácica, que ele te entrega o papel da solicitação do CAT, sabe? É muito claro aquele diagnóstico. Ou então quando o diagnóstico não é provável, né? Mas e quando ele fica ali no meio, sabe? Quando ele foge um pouquinho do protocolo, aí acho que aí entra, assim, esse raciocínio, sabe? Perfeito. E até em coisas simples. Não, eu quero fazer ciência, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar por artigos científicos. E você precisa da MBA até para interpretar aquilo, para saber colher aquela informação, interpretar aquilo. No 7º período, a gente teve a oportunidade de lidar com um assunto que precisava de um protocolo, de uma evidência maior. E a gente não sabia interpretar as informações que estavam lá, né? E foi tipo, atenção, não é assim. E no 7º período, sabe? Então, bora lá? Bora lá. Então, trazendo aí para todo mundo, é um caso muito clássico na realidade, quando se fala desse tema. E assim, a gente recomenda que os ouvintes também pausem o episódio, tentem resolver, façam uma continha aí no papel, para assim, também tentar desenvolver esse raciocínio, tá? Então, vejam só, o caso é o seguinte: suponha que você conduza o rastreamento de câncer de mama usando uma mamografia em uma determinada região. Beleza. E você conhece as seguintes informações das mulheres nesta região. A prevalência de câncer de mama é de 1%. A sensibilidade do teste à mamografia é de 90% e a especificidade é de 91%. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Professora, traduz pra gente prevalência, sensibilidade e especificidade. Prevalência é o que você tem de proporção de doentes naquela população, doentes já crônicos, não é um caso novo, é um caso que já existe. Então, quando você diz que a prevalência, aqui do exemplo do Felipe, prevalência de câncer de mama é de 1%. Então, se eu tiver um grupo de 100 mulheres, pelo menos uma ali vai ter câncer de mama, tá? Isso que eu sei de dados epidemiológicos. Perfeito. Sensibilidade e especificidade do teste são características que são fixas dos testes. Então, não importa onde você faça, se no Brasil, na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, ele vai ter esses mesmos valores. Então, sensibilidade é a capacidade que o teste tem de achar os positivos, de achar as pessoas que são doentes. Especificidade é a capacidade que o teste tem de achar aqueles que não são doentes, de achar os saudáveis. Então, um teste sensível é um teste que vai captar a maior parte, se possível, né? Se ele fosse 100% de sensibilidade, ele captaria todos os doentes. E um teste que fosse 100% específico, ele seria negativo em todos os saudáveis. Perfeito. Então, a sensibilidade, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas doentes, todos são doentes. Eu faço o teste e aí, por exemplo, de 10 pessoas... 9 deu positivo. Então, um seria um falso negativo, não é isso? Esse que sobrou. Esse que sobrou que deu negativo seria um falso negativo. E a especificidade, por exemplo, de novo 90%. Num grupo de 10 pessoas saudáveis. Se eu fizer o teste, uma vier positivo é um falso positivo. Exatamente. Perfeito, entendi. De maneira como eu gosto de interpretar, sempre desse meu jeitinho mais não matemático de ser... O teste sensível, eu penso que é um teste que não vai deixar os positivos que eu quero pegar de fora.
Isso. Você quer um teste muito sensível para você achar quem é doente. Acho que até trazendo um pouco para a prática, esses testes que têm uma sensibilidade muito alta são testes bons para a gente fazer uma triagem, por exemplo. Que a gente pode pegar a população saudável geral ou maior parte da população, um grupo específico, e aplicar esse teste para a gente realmente não deixar passar esses casos, enquanto que aquele teste, entre aspas, confirmatório, seria um teste mais específico. Eu não quero que ninguém positive nesse teste se não tiver a doença. Perfeito. Se você tem uma doença grave, você quer um teste sensível, porque se você comer bola e não pegar essa pessoa, ela vai ter um problema e vai morrer, tá? Então, teste sensível, como o Felipe falou, triagem, teste muito sensível a uma doença que é grave. Específico, eu quero ter a certeza, na medida do possível, de que a pessoa tenha a doença. Separar os falsos positivos dos verdadeiros positivos. Perfeito. Então, o ideal seria um teste muito específico e um teste muito sensível. Então, no caso que a gente fechar um diagnóstico, pode ser... No mundo ideal, a gente sim. tivesse um teste com muita sensibilidade e muita especificidade ao mesmo tempo, seria o teste ideal. Perfeito. Então, todo teste que eu solicito, eu tenho que saber qual é o nível de sensibilidade e especificidade dele para guiar a minha conduta. Assim, Correto? você tem que ter uma noção, eu acredito, não os valores específicos, né? Mas você tem uma noção, assim, em geral. Dá um exemplo. Por exemplo, um teste como densitometria óssea, tá? Que é um teste que é usado muito para rastreio de osteoporose. Na real, ele não é um teste tão sensível, né? É um teste mais específico. Então, é aquela coisa, esse teste aqui, ele deu, entre aspas, negativo, né? Porque ele vai dar vários valores. Será que essa pessoa realmente não tem osteoporose? Não é bem assim, né? Ela pode ter osteoporose ainda desenvolvendo, mas o teste da densitometria ainda não está mostrando aquilo. Perfeito. Por isso, pegando esse exemplo da densitometria, tem um paciente que chegou com história de que tropeçou, não chegou nem a cair, tropeçou, teve uma fratura vertebral. A densitometria dela é normal. Isso não é osteoporose? Eu não sei que ela tivesse uma metástase na coluna, ninguém fratura uma vértebra num tropeço. Então, isso é osteoporose, mesmo com a densitometria normal. Perfeito. Isso aqui. Então, vamos lá, continuando. Vamos lá, então, mais um pouquinho sobre o caso. Lembrando os valores: 1% de prevalência, sensibilidade 90%, especificidade 91%. E aí uma mulher nessa população testa positivo. E ela te pergunta, coisa muito comum, qual seria a probabilidade de, com esse teste positivo, ela ter a doença. Tá. Aí que entra a matemática. Pouquinho de matemática, tá? E aí a gente pode pensar, né? Um teste que tem uma acurácia elevada, né? Sensibilidade 90%, especificidade 91%. É um teste, não é um teste ruim. Deu positivo, assim, a vontade que dá é dizer que ela tem a doença. Sim, certo? a vontade que dá. Essa é a vontade, assim. É uma coisa que Pô, parece tô ser vendo que intuitiva. 90 de sensibilidade, 91 de especificidade, eu espero É um teste realmente bom, né? isso. Eu nem sei quem é essa mulher, mas eu, olhando aqui nessa região, eu fico tentada, realmente, Não é? doutor. Realmente. E aí? E aí? Professora Você já fez a sua Eduarda, conta? como é que a senhora pode ajudar a gente nessa encruzilhada? Você tem que pensar, tudo bem, eu sei que é muito intuitivo, é muito tentador, assim, o teste é muito sensível, muito específico, né? Então, assim, pegou com gosto, né? Específico Acertei. Só que a gente tem que pensar, você disse, eu não conheço quem é essa mulher, mas eu preciso saber quem é essa mulher. Se eu não sei quem é essa mulher, eu vou dizer que ela tem câncer de mama. Será que ela realmente tem? Então quer dizer que é diferente se essa nossa paciente tiver 60 anos e se ela tiver 22? É diferente? Completamente diferente, né? Se você pegar, qual é a prevalência de câncer de mama numa mulher de 20 anos, qual é a prevalência de câncer de mama numa mulher de 60 anos? Né? Então, é lógico que se eu tenho, primeiro, mamografia, fazendo um parênteses, né? Porque a gente nem faria mamografia numa mulher jovem, porque a mama ia ser densa, mas vamos supor que desse para fazer. Se eu tenho uma mulher de 20 anos, a prevalência, traduzindo estatisticamente, a probabilidade pré-teste, são sinônimos aqui, né? A prevalência, a probabilidade dela ter câncer já é muito baixa. Se o exame ele vem positivo, por mais que seja o melhor exame do universo, dentro daquela constelação, a probabilidade maior é que seja um falso positivo e não um verdadeiro positivo. Às vezes as pessoas confundem de você olhar e achar que é um falso positivo e pensar que você não vai fazer nada. Não é que você não vai fazer nada, mas você tem que ter na cabeça
que a maior probabilidade é de que aquilo, tentando não trocar probabilidade com chance, que não é a mesma coisa, mas a maior probabilidade é que seja um falso positivo. Eu vou ter isso na cabeça enquanto eu for conduzir a paciente e até no jeito de me reportar a paciente. E, por exemplo, se eu repetir esse exame e der positivo de novo, aí as chances aumentam, não é isso? Quando você faz seriado, a probabilidade ela vai aumentar, mas mesmo assim é baixa, porque você está partindo de uma mulher que a prevalência da doença naquela população é pequena. Por mais que ela aumente, ela não vai aumentar demais. Entendi. A prevalência meio que nunca vai embora para eu interpretar. Ela é o fundamental. Ela é fundamental. Para mim, é o ponto fundamental, é a prevalência. Sim. Não é isso? Se você está no pronto-socorro e você recebe um paciente com uma dor torácica, se é um paciente de 60 anos com a dor torácica típica e pertence diabético, qual é a probabilidade dele estar infartando, né? Qual é a prevalência de infarto numa pessoa nessa situação, que é a probabilidade Não vou pré-teste? usar números, mas vou dizer que é alta. Altíssima. Se chegar a Amanda no pronto-socorro com a Crise de dor ansiedade. torácica, você vai achar que você está infartando? Crise de ansiedade. Então, isso vai sempre permear. Por mais que alguém resolva pedir uma troponina da Amanda e a troponina venha positiva, eu vou achar que essa troponina é verdadeira e positiva, a Amanda está infartando? Não. Não. Entendi. Então, eu sempre tenho que ter isso na cabeça na hora que eu estiver lidando com o exame, mesmo nas repetições e nas subsequências. Foi custo também, né? Eu gastei um exame desnecessário. Exato. Um exame desnecessário. Tem uma série de artigos do JAMA, que é The Rational Clinical Examination, que eles falam isso pra você, né? Tipo, você bota o caso, a doença que você quer, e eles vão dar exatamente todos esses dados. E aí, quando eu estudei com o Felipe no caso infarto, se eu não me engano, foi infarto, aí ele me passou o artigo do JAMA, e aí lá tem tudo, prevalência, sensibilidade, especificidade, preditivo, negativo, dados positivo, mais avançados assim. fator de verossimilhança, tudo que a gente vai ver Inclusive, ainda. tem um site que usa a maior parte dos artigos, que é o dnnt.com, que aí ele tem essas informações também, que é mais fácil você pesquisar, né? Então, coloca lá no site, joga alguma coisinha. E até bom, assim, pra gente entender. Porque, por exemplo, eu posso ter um exame que, dando negativo, fala a favor da doença, mas o quanto ele fala, né? Entendi. Tipo, o quão é importante, quanto é válido aquele resultado, né? Uma dúvida que eu tenho, professora, por exemplo, quando você vai investigar uma doença nova, por exemplo, que você nunca viu, ou que você já só tem estudado, você vai atrás da especificidade e sensibilidade dos testes? É importante Eu isso? preciso saber. Não é que... É porque às vezes a gente tem uma impressão de que se eu souber a sensibilidade e especificidade, eu sei tudo. Eu não sei. Eu preciso saber estimar. Às vezes a gente tem um número, às vezes a gente não tem um número, mas eu tenho que estimar a prevalência. Por exemplo, na endócrino, a gente tem síndrome de Cushing. É uma doença extremamente rara. O exame é muito ruim. Então, sempre quando a gente está avaliando o paciente com Cushing, a gente fica numa sinuca de bico, tá? E a gente tem que, subjetivamente, avaliar a probabilidade pré-teste daquele paciente realmente ter Cushing. A gente tem algumas coisas de exame físico e de alterações que levam a uma probabilidade maior, quando elas estão agrupadas, do que outros. Para eu acreditar naquele exame ou não. Porque eu tenho que acreditar ou não para os dois jeitos. Se é um paciente que eu tenho certeza que aquilo ali é Cushing e o exame de rastreio vem negativo, eu vou querer acreditar que aquilo é um falso negativo. Então, a balança pende para os dois lados. Eu tenho que ter isso na A cabeça. clínica vai ser sempre soberana, então, né? Isso é que é clínica ser soberana, né? Que as pessoas fazem piada. Clínica ser soberana é você saber qual é a probabilidade do seu doente ter o exame e perseguir aquela sua ideia. Não de um jeito fixo, porque também errado está aquelas pessoas que às vezes olham, pensam num diagnóstico só, é aquilo e você vai dobrar as evidências do jeito que você quiser para provar que é aquilo que você pensou. Não é isso. Você tem que estar aberto a outras possibilidades. Mas se tem uma possibilidade, um diagnóstico que tem uma probabilidade maior do que os outros, você vai tentar realmente esgotar as possibilidades daquele diagnóstico primeiro. Perfeito. Excelente. E aí, Filipão? E aí, assim, dando a resposta agora do caso, voltando pro caso, né? Usando esses dados que eu tinha passado, a probabilidade pós-teste, né, é de 9,17%. Então, vejo realmente uma probabilidade baixa, né, se a gente for levar em consideração a acurácia do teste. Inclusive, a gente vai postar nas nossas redes sociais e o Felipe vai ensinar a fazer esse cálculo. A gente vai postar no nosso Instagram e no nosso TikTok. Fiquem ligados. O Felipe vai conseguir te ensinar a fazer. Podem ficar tranquilos. Vocês vão se surpreender com a quantidade de falsos positivos. É muito alta. A gente até colocou um desenhozinho de como raciocinar o caso, de como chegar nessa conta, né?
como é que você faria o raciocínio, Felipe? Assim, tem várias formas de abordar esse problema, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é tentar distribuir a população e como é que aquela população ia responder ao teste. Então, a gente vai ter de um lado a população que é saudável e do outro a população que está doente. E aí a gente vai aplicar, né? Então, na população saudável, eu utilizo a especificidade para ver quantos casos vão ser verdadeiros negativos e quantos vão ser falsos positivos. E do outro lado, das pessoas doentes, eu vou usar a sensibilidade para identificar os verdadeiros positivos e os falsos negativos. E aí, a partir disso, nesse caso, eu poderia considerar os verdadeiros positivos dividido pelo total de positivos. Então, eu vou pegar os verdadeiros e os falsos. E aí, eu vou ter a probabilidade de ter a doença, que é o que a gente chama de probabilidade pós-teste. Tá certo, professora? Tá certo. Traduzindo, o que é a probabilidade pós-teste? Você tem a sua ideia original. Um paciente tem, sei lá, esse exemplo aí da prevalência do câncer de mama é 1%. Então, você já sabe que a chance... Vamos usar a chance. A probabilidade... Estou tentando não usar a chance, porque é vício de tradução, né? Mas a probabilidade daquela mulher ter é 1%. Agora, você, quando pensa na probabilidade pós-teste, você tem um resultado do exame. Então, o resultado do exame, eu vim com a mamografia suspeita, BIRADS 3, 4, que vocês quiserem, tá? A partir daí, qual é a probabilidade agora, que eu sei que ela tem um exame alterado, qual é a probabilidade dela ter a doença? Então, eu vou levar em consideração sensibilidade e especificidade do teste, mas eu preciso pensar no início. Não é porque o teste tem 90% de sensibilidade que ela vai ter 90% de chance de ter câncer de mama. Entendi. Ela saiu de uma prevalência de 1%. Então, Felipe vai mostrar para vocês a continha. Você sai dessa continha e você vê que, na verdade, a probabilidade aumentou, sim, que é o exame alterado, mas foi de 1% para 9%. Se ela fosse uma paciente mais velha, aí teria que pegar o número de prevalência de câncer de mama, que eu não vou saber, mas a probabilidade com certeza aumentaria muito mais nessa paciente. Então, por isso que a gente realmente sempre tem que partir de qual era a probabilidade antes de sequer pedir fazer o X na marcação do Esse exame. 1% a gente pegou uma população Geral. Geral. Justamente. Que isso é População importante. geral. A probabilidade varia de acordo com o subgrupo. Você tem uma coisa na população geral, outra coisa é a idade. O exemplo que eu dei do infarto, esse exemplo do câncer de mama, o que vocês quiserem. Quanto mais você vai refinando o subgrupo, a probabilidade pré-teste, né, a prevalência vai alterar. Então, você tem que levar isso em consideração. E, assim, uma coisa que a gente vê muito na prática é o paciente: doutor, o senhor pode passar um ultrassom de abdômen aqui para ver se tem alguma coisa? Doutor, o senhor pode passar um teste tal aqui para ver se a sobrinha do meu tio tem algum problema aqui? Vamos fazer aquela triagem. E, assim, é uma coisa problemática fazer isso, né? Porque o exame, ele acaba, entre aspas, perdendo valor se a gente não tem esses subgrupos, né? Então, será que aquela triagem faz sentido naquela população? E, às vezes, é uma coisa que não é muito bem pensada na prática. É o famoso quem não sabe o que está procurando, não sabe quando encontra. E assim, se você encontrar alguma coisa, e aí, será que foi um falso positivo? Será que é verdadeiro positivo? Então, vamos ter que investigar. Então, é onde entra muito também aquele conceito de prevenção quaternária. Eu não vou sair pedindo tudo, gastando dinheiro desnecessariamente, ou então expondo ao paciente alguns exames até invasivos para tentar encontrar alguma coisa que a probabilidade já era baixa e que continua sendo baixa mesmo com o teste positivo. Quanto mais exame você pedir, maior a chance, justamente, maior a probabilidade de perdoem, do acaso de o exame vir alterado e ser um falso positivo. Você está gerando custos em saúde e também estresse psicológico, né? Dependendo do tipo de exame. Um marcador tumoral. O pessoal mede marcador tumoral. Para quê? Com que sentido? Vem alterado, o paciente acha que tem câncer, às vezes é uma doença benigna e começa essa confusão. E você gera, às vezes, exames invasivos, exames caros, exames que tem risco para o paciente, totalmente sem sentido. Perfeito. Então a clínica vai ser sempre soberana. A gente até colocou aqui um raciocíniozinho de como chegar nesses 9,17. Vamos entrar nele, vamos com calma para chegar nesse raciocínio. Então, a gente imaginou que dentro dessa população dessa prevalência de 1%, a gente tem 10 mil mulheres. Então, a gente já tem uma população... Já demos um rostinho para a nossa população.
Então, como essa prevalência ela é de 1% em 10 mil mulheres, 1, 2, 3 zeros, eu vou ter 1.000 mulheres com o teste positivo. Sim. Sim. mulheres. Eu tava só pra ver se vocês estavam prestando atenção da mesma forma que eu tava. 100 mulheres com câncer de mama. Com teste positivo. Não é isso? Isso. Com câncer. Não, com câncer de mama. É a prevalência da doença. É a prevalência. Independente do teste. Independente. Tá, fechado. Só que aí, a partir dessa 100 que tem, quando a gente fazer o teste, a mamografia no caso, aí a gente vai usar a especificidade, que é 90%, não é isso? Especificidade 90%. Não, a sensibilidade. Que é A sensibilidade, isso. A gente vai usar a sensibilidade, que é o positivo. A sensibilidade de 90%. Então, de 100 mulheres... Vamos ver se o Felipe me explicou direitinho antes daqui. De 100 mulheres que têm a doença, 90 vão testar positivo, Que é o... que é o verdadeiro positivo. Verdadeiro positivo. E 10 vão testar negativo, que são falso negativo. Isso. Falso negativo. Isso. E dá 9.900 mulheres que não têm a doença. Que são saudáveis. Aí a gente vai usar a sensibilidade. A especificidade. Troco toda vez. A especificidade, isso. Saudável especificidade. Doente Isso é sensibilidade. Perfeito. Vai usar a especificidade. E é de 91%. Aí a gente vai calcular 91% de 9.900, que vai dar os verdadeiros negativos, não é isso? É isso. E os 9% de 9.900 que sobrou vão ser os falsos positivos. Que, respectivamente, 9.009 e 891. Já fiz tanto essa conta que eu já lembro. 9 e 900. 891, 891. que são falsos positivos. Aí vejam assim, de cara, o número de falsos positivos é maior, muito maior do que o número de verdadeiros negativos. 891 mulheres Verdadeiros terão positivos. um teste falso positivo. Ou seja, 891 mulheres sairão da sua consulta achando que tem câncer. Quando, na Chorando, verdade, elas causando não- um problema. Quando elas não têm câncer. Isso não significa dizer que não é para pedir mamografia. Sim. Na realidade, Né? peçam mamografia, que É. diminui a mortalidade. É porque o pessoal às vezes tem muito raciocínio preto no branco. Ah, então se tem mais falso positivo, então eu não vou É um pedir. teste ruim, não vou pedir. Não é isso. Você tem que ter isso na cabeça na hora que você vê o resultado e até no jeito que você vai conversar com essa mulher, né? Exato. Perfeito. E aí, no final das contas, a gente vai pegar o resultado de totais positivos e de totais negativos. Não é isso? E vai fazer o que com isso, Felipe? Na realidade, é o número de verdadeiros positivos dividido pelo total de positivos. Tá, Pra gente ter a probabilidade de pós-teste. pós-teste. Certo? Que é o valor do início da questão, que era a pergunta que a paciente Isso, fez pra gente. porque quando ele pergunta assim, qual é a probabilidade do resultado daquele teste positivo ser verdadeiro, ele não está falando de sensibilidade e especificidade, né? Porque ele parte da ideia da prevalência da doença. Então é meio que assim, quanto esse teste positivo aumentou a chance daquele diagnóstico, que é... Entendeu? Entendi agora. Que deu. Que é a probabilidade Acharam aqui, pós-teste. fizeram a conta Uhum. e acharam 9,17%. Essa O Felipe é vai explicar. essa aqui é o valor que eu, teoricamente, responderia a essa mulher. Isso. E agora? Assim, aí, novamente, a gente tem os protocolos que estão ali, né, por trás. Então, a depender do resultado, a gente vai pedir novos exames, né, repetir o exame, por exemplo, com algum tempo. E até ter um exame mais invasivo. Mas é aquela coisa, tipo, mesmo um teste positivo não tá batendo martelo, né? A gente vai precisar de outras abordagens agora. E aí agora eu acho que... Agora eu vou olhar quem é essa mulher que deu um teste positivo na minha frente, né? Isso. Num cenário, vou dizer normal, vou usar essa palavra normal, a mulher para chegar com essa mamografia, ela tem uma idade para solicitação, talvez ela tenha até um histórico na família também, e aí muda um pouco. Justo, a e nossa aí história. pode novamente cair naquela situação. Será que esse exame, essa triagem foi bem indicada? Uhum. Será que a população alva daquela triagem? Perfeito. Que aí acaba perdendo mais o valor. Então, traduzindo, professora, o que seria o falso positivo e o falso negativo? Falso positivo. Você tem um exame que veio alterado, por exemplo, estamos falando de mamografia. Você tem uma mulher que não tem câncer, ela não tem nada, mas ela fez a mamografia e veio com uma suspeita de câncer, tá? Então isso é um falso positivo. Falso negativo é o inverso. Então você tem uma mulher que tem câncer de mama, você pediu a mamografia e veio um achado benigno, não veio nada.
qual é o problema justamente da gente pensar com sensibilidade e especificidade? Sensibilidade e especificidade, eles são feitos partindo do ponto que eu sei quem é doente e eu sei quem não é doente. Só que, na verdade, quando a gente está no consultório, no ambulatório, onde quer que seja, eu estou pedindo o exame para saber se a pessoa é doente ou não. Então, eu não... Por isso que é falho, eu preciso dessa prevalência, eu preciso desse raciocínio todo por trás. Entendi. E aí vocês falaram de população-alvo, isso é importante. Quando você escolhe um exame para fazer triagem, eu não vou fazer triagem discriminadamente. Se eu fizer triagem discriminadamente, eu vou ter um monte de falso positivo. Eu vou fazer uma triagem de determinada doença na população que tem uma prevalência maior, uma população que tem um maior risco, uma maior probabilidade para teste. Perfeito. Um determinado grupo, né? Um determinado grupo populacional. Perfeito. E se você chegou até aqui no episódio e você não está entendendo a importância da discussão, basicamente é o que a gente faz todos os dias. A gente solicita exames para uma população-alvo e, por exemplo, o endocrinologista ele pode estudar uma população-alvo. O neurocirurgião vai trabalhar com população-alvo, o neurologista com a população-alvo. Mas quando você está numa UPA, vai chegar populações diversas e você vai ter que fazer esse raciocínio na hora. E como chega, né? E aí, falando quando chega o paciente, a gente fala de uma palavrinha que aparece muito na medicina baseada em evidências, que é, então, que já falaram aqui durante a discussão, o tal do valor preditivo. Aí, sensibilidade, especificidade, você até vai, sabe? Sim, a conta, assim. Agora, quando chega aqui, eu já me perco um pouco. E aí, me ajuda. Então, vamos lá. Então, assim, falando de valor preditivo, positivo ou negativo, seja o que for, eu acho que o primeiro contato da maioria das pessoas é com o dedímero. Que é, assim, o exemplo, né? Isso. E ele é um exame muito utilizado nos pacientes com TEP de baixo risco, né? Através do score de Wells. Então, já estamos especificando a população aqui. E aí é um exame que a gente fala que tem um alto valor preditivo negativo. Assim, clinicamente falando, é aquele exame que, se der negativo, diminui muito a chance de ter a doença a ponto de eu poder descartar aquele diagnóstico. Isso. Nunca é 0, nunca é 100. Nenhum teste vai dizer que a probabilidade pós-teste vai ser 0 e nenhuma probabilidade pós-teste vai ser 100. Mas vai ser ou baixo o suficiente para eu descartar ou alto o suficiente para eu tratar e acreditar que aquele é o diagnóstico. Perfeito. E aí, a partir do momento que você trata a doença ou deixa de tratar baseado em evidências, você tem algo concreto para fazer isso, não é o acaso. Exatamente. E todos aqueles fluxogramas, o dedímero, o TEP eu acho que é o melhor porque você tem um score de Wells, você consegue ver bem a probabilidade, né? Mas todos aqueles fluxogramas de tratamento que vocês veem para tudo na medicina, qualquer especialidade que você estiver, isso não foi alguém que psicografou, tá? Isso veio de MBE. Você pegou as prevalências, você pegou as performances dos exames naquelas populações e fez aquela árvore de decisão, que é essa árvore de decisão, sem querer assustar ninguém, isso vem de lógica bayesiana, né? Ou bayesiana, na verdade, o nome correto, que é de onde vem tudo isso que a gente está falando agora. Isso é estatística, isso é medicina, né? Perfeito. Isso é medicina. Para mim é a definição que um dia eu vou ter que, talvez não lidar com as contas, mas lidar com os números que vão aparecer aí no meio. Raciocinar probabilisticamente, mesmo que você não faça a conta, até porque em algumas situações você não vai conseguir fazer conta. Se você tem uma doença rara, por exemplo, você não tem muito conta, mas você tem uma constelação de coisas de anamnese e exame físico que te fazem saber que há uma probabilidade maior ou menor. Eu acho que entendendo o conceito de probabilidade pré-teste, entendendo sensibilidade, entendendo especificidade, a gente consegue ter um raciocínio sem precisar dos números. A gente sabe que é alto ou baixo. E a partir disso a gente consegue criar um raciocínio lógico, clínico. Isso, tem uma noção disso, Isso. né? Outros exemplos, assim, que eu gosto demais é score clínico, assim. Então, por exemplo, eu trouxe aqui até o score PERC, que não é muito utilizado, né? Mas é um score para você estimar a probabilidade do paciente ter TEP, no caso, para você descartar essa possibilidade. Então, só com dados clínicos, mesmo sem dedímero, na realidade é bem difícil você conseguir que ele não pontue nenhum, né? Mas é um score que consegue descartar só com dados clínicos. Então, vejam que até o exame físico é um teste, entre aspas, né? Sim.
E é um teste com muita variabilidade intra e interobservador, né? Uma pessoa ausculta um sopro, o outro vai auscultar, não consegue auscultar o mesmo sopro. Ou às vezes você mesmo, de manhã você examina, ausculta uma coisa e de tarde você ausculta outra. Então, até o exame físico pode ter variar. uma Foi o falha meu do passado ou o meu do presente? Perfeito. Mas o dedímero é realmente do primeiro contato que eu tive com entender o que é o dedímero, e a gente passa a faculdade, certo, o dedímero é sensível ou é específico? O que é que o dedímero positivo ou negativo vai me dizer sobre esse doente que está na minha frente agora? Então, do valor preditivo negativo, o dedímero é um bom exemplo. E um bom exemplo do valor preditivo positivo. E aí, professora? Sim, do Assim, nada de da cara, cartola, assim. Porque o do negativo é fácil de entender, mas eu tenho mais dificuldade com o positivo. O que eu vejo é dessa forma, porque a especificidade do dedímero é muito alta, né? Isso é especificidade. Tem certeza, Pedrinho? É, especificidade. Sensibilidade. É a sensibilidade. O dedímero é um teste E aí, muito você de sensível. casa, o que acha disso? Mais sensível ou teste- específico? Pensa, É muito sensível. muito Isso, sensível. se você está excluindo um diagnóstico, lembra Isso. que a sensibilidade é o que você quer pegar de doentes. Uhum. Então, se você está excluindo um diagnóstico, é porque ele é muito sensível, então Perfeito. ele não pegou. No Ele é Covid, só o contrário. O dedímero do pessoal tava dando estouradaço. Ah, mas no TEP também o dedímero dá estouradaço. Mas é Covid ou é TEP? Não tem como a gente saber porque o dedímero não é específico. Uhum. Ele pode aumentar para outras coisas. Perfeito. Teste- Ele é muito sensível. Um teste muito sensível. Eu uso muito esse raciocínio. Mas tem outra coisa aqui. Que não é lúpus. Que nada. E que vai dar um fã positivo. A gente usa esse raciocínio mesmo. Das outras doenças. E ele é um teste muito sensível. No caso, por ser muito sensível, ele tem, então, um alto valor preditivo Negativo. Eu pensando assim, então, o que pode ser um alto valor preditivo positivo seria um fã positivo, no caso. Ou, por exemplo, alguma marcação do fã que é específica para lúpus. Seria? Então, é o que... que assim, vai depender muito também do que você leva em consideração no diagnóstico, né? Porque a gente tem aqueles critérios classificatórios. Então, assim, se você levar eles ao pé da letra, aqueles de 2019, você teria que ter um fã alterado para Sim. considerar o diagnóstico de lúpus, né? Sim. Então, assim, é um pouco mais complicado nesse sentido, mas eu acho que... Não é um exame só, são critérios, exato. né? Sim, Um pouquinho perfeito. mais difícil a gente fazer esse raciocínio assim. né? exato. Puro. Alguns exames, assim, de cara, pensando que teriam um valor preditivo maior, por exemplo. Se a gente levar em conta um paciente que tem... Aí eu estou já partindo do ponto que tem uma prevalência alta, né? Um paciente que está com aquela clínica de infarto, né? Dor típica. Se a gente encontra um supra no eletro que tem aqueles critérios, né? Que a gente Perfeito. não é objetivo muito ficar discutindo aqui, mas ele tem um Massa. bom valor preditivo positivo. Tem uma Positivo. alta especificidade, então. Perfeito. Isso. Outra coisa também, por exemplo, uma radiografia com infiltrado no paciente que tem clínica de insuficiência cardíaca, né? É outro teste, não tão alto quanto o supra para o infarto, mas tem um valor até razoável. Perfeito. A radiografia é um teste que talvez não seria muito sensível, nem muito sensível, mas talvez não tão específico para nada. Ele pode ter vários achados que estão presentes em várias doenças. Mas- E aí vejam que eu sempre parto do ponto daquela população específica, Isso. né? Então aquele paciente que tem uma clínica de insuficiência cardíaca, ou então aquele paciente que tem uma dor torácica típica. Uhum. A gente sempre parte do ponto, até quando a gente tá fazendo questão, a gente lê o quadro clínico e fala, não, isso daqui é síndrome nefrótica, até que se prova o Aham. contrário. A gente sempre fala isso. Não, porque as Chega lá questões estão embaixo na da questão. cara, é o que a gente quer, né? Então, tipo, insuficiência cardíaca, paciente é demasiado com B3, tá ligado? E aí, vai ser o quê? A vida não é uma prova de residência, né? Infelizmente, não. Se pacientes não leem livro, né? Se vocês vão ver, é Não uma mesmo. confusão. A gente conseguiu ter uma ideia do que é sensibilidade, o que é especificidade, o que Eu é acho fator que ficou preditivo claro positivo, isso. fator preditivo negativo, não é isso? E acho que assim, de cara, pode ficar um pouco confuso ou não assimilar tão bem, mas acho que vem muito da prática também. Então, assim, quando você estiver raciocinando naquele diagnóstico e pensando nesses termos, né? Porque isso vai lhe ajudar em algum momento, né? Aquele caso que foge um pouquinho mais do protocolo, aquele caso que não tá tão típico, né, quanto você imagina. Naquele caso que a gente tá pensando em diagnósticos diferenciais, eu acho que esse raciocínio ajuda bastante.
Sim, evitem coisas de tipo, fulano faz e dá certo, então é porque deve funcionar. Não necessariamente. Existe o acaso envolvido nisso. Eu nunca li nenhum dos 2 livros, mas foi 2 recomendações que eu já tive e eu acho que vale a pena falar. Tem 2 livros não técnicos, mas para ter até contato com a história dessa questão da estatística. Tem um livro chamado Andar do Bêbado, não sei se alguém já leu aqui, que ele mostra como é que o acaso influencia na nossa vida, para vocês entenderem mais disso, que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender que as coisas podem acontecer simplesmente porque aconteceu ao acaso, melhorou porque ia melhorar mesmo, tá? E tem um outro livro engraçado que chama Uma Senhora Toma Chá. Isso é começando como foi que foi feita toda essa parte da estatística. Essa história tá engraçada. A história começou o seguinte, tinham 2 cientistas que estavam ingleses, isso é história verdadeira, que eles foram tomar chá. E lá na Inglaterra eles botam leite no chá, tem todo aquele costume. E aí a senhora que foi servir o chá perguntou, vocês querem que eu coloque primeiro o chá e depois o leite, ou primeiro o leite e depois o chá? Eles disseram, mas qual é a diferença? Ela fez, tem diferença. E aí eles bolaram justamente o meio de tentar ver se ela realmente conseguia dizer se o leite vinha primeiro ou o chá vinha primeiro, ou se era o acaso. Então, isso é primórdio da estatística. Quando vocês forem ver testes diagnósticos um dia, teste muito famoso, todo mundo conhece, teste T de student, né, de coisas, que é só, não é pra assustar ninguém, não. Isso daí veio de um cara que funcionava, que trabalhava, um funcionário da fábrica da Guinness, da cerveja. E ele bolou o teste para provar de que a qualidade estava errada da cerveja. Então, tudo isso que a gente aplica vem de coisas muito loucas, entendeu? Uma coisa que eu fiquei pensando agora quando ela falou desse livro, O Andar do Bêbado. O Andar do Bêbado. É um caso essa semana, que se eu não me engano, que um médico brasileiro conseguiu curar o câncer de próstata, que disseram que ele conseguiu curar por um método novo. Mas não tem nada que comprove que o câncer não regrediu ao acaso, não é isso? Não tem como provar isso ainda. Não tem protocolo. Se aconteceu, foi um paciente só. Você não tem estudo científico com isso. Isso foi uma publicação somente da mídia leiga. Então, por mais que a gente queira ficar feliz com esse tipo de notícia, muita calma nessa hora. A gente teve um exemplo, pouco tempo atrás, da fosfetanolamina. Era de São Paulo, tá? Que o pessoal dizia que curava o câncer de um químico, não lembro agora qual foi a universidade que inventou. Sei que fizeram uma confusão, se foi parar no Senado, que queriam que a Anvisa liberasse, mesmo sem estudo, sem nada. A Anvisa, eu não lembro agora se a Anvisa, acho que foi forçada a liberar, e no fim das contas não era nada, não funcionava. Era um comprimido inerte, entendeu? Então, a gente precisa ter muita calma nessa hora. Então, a ciência é a base de tudo, né? Porque muita gente, muitos estudantes, né, não julgam porque saiu na mídia divulgando como se tivessem descoberto uma nova cura do câncer. Mas aí, um caso de um paciente com um tratamento, não tem como saber, né? Tem que ter uma série de estudos. E assim, pensando em prática clínica mesmo, a gente vai do ensaio clínico randomizado para cima, né? Então, Exato. aquele estudo observacional não vale muita coisa, não. Ou então aquele relato de caso, muito menos, né? Sim. Estudo observacional é para você levantar a ideia, mas você tem que testar. E às vezes não é porque faz sentido que vai dar certo. Muita coisa faz sentido e dá errado. E às vezes tem coisas que dão certo e a gente não sabe por quê. A gente tem que ir atrás para descobrir. T2 é um deles. Nossa, deu certo até demais. Né? Santa desconfia. Eu acho que o nosso grande objetivo aqui de hoje foi cumprido, que era trazer um pouquinho da importância que é a medicina baseada em evidências no nosso dia a dia. Introdução, querendo ou não, Introdução, né? a gente trouxe o básico, a terra, para que deem arvorezinhas e frutos de bons médicos. Apesar do Felipe querer discutir aqui 5 episódios de MBE, né? Com certeza. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que é que a gente sabe. Com certeza a professora Eduarda é um monstro, né, de MBE. Por isso que a gente convidou ela. Então, professora, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado de verdade. A gente vê você muito como inspiração mesmo, como se portar como médico. Inclusive, esse episódio foi inspirado em uma das aulas que a professora dá no início da matéria, né? A primeira aula, trazendo esses conceitos, né? Então, o que faz todo é uma sentido. inspiração, realmente. E que foi uma coisa que eu resolvi colocar porque
tem uma falha e às vezes isso, como vocês falaram, às vezes fica perdido. Tem gente que acaba vendo, por exemplo, na minha graduação, eu tive bioestatística, tive 6 meses de bioestatística no primeiro ano da faculdade. Eu não sabia para que aquilo servia, não fazia ideia, ninguém prestava atenção, ninguém fazia nada, tá? A gente tinha contato inclusive com um programa de estatística, que era o EpiInfo, ninguém nem usa mais isso, mas era o EpiInfo. Ok, passou a faculdade, entrei na residência, era para isso, que eu tinha visto aquilo no primeiro semestre da faculdade, não lembro de mais nada, vai atrás, entendeu? Então, é importante ter esse contato, é importante quebrar esse gelo, porque eu sei que passa na área da saúde, não quer ver número, começa a ver número, não quero ver, não me importa, me diz o que é que eu faço. É importante, senão você vai meter os pés pelas mãos. Então foi isso, né? Professora, muito obrigado. Muito obrigada. E até um agradecimento especial à parte, porque acho que quando a gente tem 2 pessoas que mudam completamente a nossa forma de ver o mundo, que foi o que aconteceu no meu caso com a professora Eduarda e também com o Felipe. O Felipe é nosso monitor pela 3ª vez consecutiva. Ninguém aguenta mais. E ele acaba que faz parte da nossa formação, porque também inspira a gente a ser melhor um pouquinho. Vai ser homenageado na formatura. E a gente... Não, mas... E a gente fez uma lembrança para certificar vocês dois como entidades acadêmicas pelo empenho na formação dos CRMs. Eu me imagino de fantasminha, assim. É uma fantasminha do peito. A gente tem que agradecer o nosso Eduardo, o Felipe, né? Muito obrigado, Felipe, por estar aqui mais uma vez. Não, prazer sempre. Agradecer a equipe do CCS, que salvou muito a gente. Muito obrigada, gente. O Márcio, o Robson, o Martinho. Agradecer a todos eles e... A nossa equipe maravilhosa aí de trás. O nosso patrocinador de hoje, que é a Casa do Bolo. É isso aí, muito obrigado, Casa do Bolo. Tá ótimo, bolo de formigueiro, de laranja, tá uma delícia. Valeu. Tá aqui o bolo. Tchau, galera. Tchau. Muito obrigada, gente. Valeu.